dia a todos. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja com você e também com a sua família. Eu quero que nós meditemos sobre uma pergunta que é muito simples. Aliás, perguntas simples trazem normalmente respostas complexas. E perguntas simples com respostas complexas costumam mudar a nossa vida. Ontem, por exemplo, com os homens, nós fizemos uma pergunta extremamente simples, não é? O que é a igreja? E nós percebemos que... Abaixa só um pouquinho. Eu não gosto da minha própria voz. Começa a me ouvir, é um trem... Nós percebemos que a nossa visão sobre o que é a igreja não é uma visão errada. Só muitas vezes é aquém, incompleta. Porque a igreja é o povo de Deus envolvido na missão de Deus. Essa é a essência da igreja, essa é a essência do que é ser igreja. E hoje eu trago uma segunda pergunta. O que é o evangelho? Porque é o que a gente vive do evangelho, prega o evangelho. E muitas vezes nós não conseguimos responder uma pergunta tão simples. O que é o evangelho? Eu estou perguntando agora de verdade, não é uma pergunta retórica. O que é o evangelho? Olha, o irmão disse que pregar o evangelho é negar a si mesmo. Acho que todo mundo concorda que parte da aceitação do evangelho é negar a si mesmo, mas isso não é o evangelho. O que é o evangelho? Oi? Proclamar a verdade é a essência do que é espalhar o evangelho, mas não é o evangelho. Começou a esboçar uma coisa bem melhor. Vamos começar pela palavra. O que significa evangelho? O evangelho. Boas novas. Então, entendam o seguinte. Boas novas significa uma notícia. O evangelho é uma notícia. Quando você vai pregar o evangelho, você está contando uma notícia para outra pessoa. Só que muitas vezes o evangelismo não é dessa forma. Eu não sei por que vocês esqueceram, ou todos nós, durante boa parte eu não me atentei a isso também, todos nós esquecemos que a única coisa que a gente tem que fazer é contar uma notícia boa. E aí a gente não sabe qual é a notícia boa. E aí fica rodeando, rapaz, num tanto, para falar a notícia boa, e não chega onde é que tem que chegar. Evangelismo é a coisa mais simples do mundo. Para quem entende o evangelho. Para quem sabe o que está falando. É uma notícia que você tem que contar para as pessoas. Só que o poder dessa notícia também não está em você, está em quem produziu a notícia. Se você sair daqui hoje entendendo a boa notícia, está tudo certo. Você já vai chegar no final com aquilo que eu queria. O que é o evangelho? Eu não vou contar agora, senão eu vou dar spoiler da aula inteira, né? Mas até o final eu acho que vocês vão compreender um pouco mais. Mas o evangelho é uma notícia, e essa notícia passa por contar a história da humanidade. Todo mundo que está aqui precisa de uma narrativa, de uma história que dê sentido à sua vida. Todo mundo. Esses dias um amigo meu foi debater com um ateu. Debater literalmente falando, era um debate oficial. Meu amigo é filósofo da religião, ele faz lá na Federal de Berlândia, mestrado em filosofia da religião. E o ateu, ele chama Edson Toshio, não sigam, não percam tempo, porque ele é, além de hipócrita, arrogante, é um ser meio... Ele já foi 20 anos crente. E aí, por que eu estou falando do Edson Toshio? Porque a narrativa que dá sentido à vida dele hoje é lutar contra a Bíblia. Porque todo mundo precisa de uma narrativa que dê sentido à sua vida. E a vida dele só faz sentido enquanto ele estiver chamando a Bíblia de Bíblia. Enquanto ele estiver falando quanto que a Bíblia é incoerente, quanto que Deus não existe. A vida dele é provar que Deus não existe. E todos nós aqui precisamos de uma narrativa que vá dando sentido à vida. Se essa narrativa que dá sentido à sua vida, essa história, não é a história do Evangelho, você está vivendo muito errado. E você não tem nada para falar para ninguém. Então nós vamos olhar o que é a história, que é uma história aqui em 3 grandes atos: criação, queda e redenção. Essa é a história da Bíblia inteira. Essa é a minha história e a sua história. Se você aceitar essa história, sua vida vai ter um sentido. Se você rejeitar essa história, sua vida vai ter outro sentido, ou talvez nem tenha nenhum sentido, para te falar a verdade. Sem essa história aqui, na verdade, eu acho que a vida, ela perde qualquer tipo de sentido. Vamos lá. Essa aqui é a história da Bíblia inteira, uma narrativa inteira, que começa com criação, passa por Israel, vem Cristo,
período da igreja, termina com a consumação. Essa é uma história que ela não é cíclica, ela é uma história em espiral. O que isso significa? Que a história do mundo, a nossa história, a história do Evangelho é uma história que caminha para frente. Embora muitas vezes ela se pareça com ciclos na história. Os gregos tinham uma ideia de história cíclica, de forma que os eventos vivem se repetindo. E é verdade, aquilo que a gente vive hoje não é nada novidade. Né? A revolta dos jovens hoje, você tem os hippies lá atrás, você tem outros lá atrás, você tem os lá atrás, o jovem é rebelde desde sempre, por aí vai embora. A história, ela parece ser sempre igual. Ninguém inventa nada, ninguém inova nada. Mas a nossa percepção da história precisa ser uma história que caminha para frente, porque ela caminha para um final. Embora, de fato, o ser humano seja sempre o mesmo e a coisa vai caminhando numa espécie de círculo, mas é um círculo em espiral que vai caminhando para frente. É assim que você tem que entender. Por que você tem que entender isso dessa forma? Porque você precisa começar a entender que a história vai ter fim. E a gente cantou isso hoje. Nós cantamos aqui Efésios 1, e na nossa canção nós dizemos: esperamos por ti e que lá no fim nos resgatarás. Então tem um final da história. A história não vai ficar rodando em círculos para sempre, e isso faz parte da narrativa que molda a nossa história. Vou te falar a verdade, inclusive, um ponto aqui, rápido. Quantos sermões você já ouviu sobre a volta de Jesus? Às vezes são muito poucos, viu? Eu vim de uma igreja que todos os sermões giravam em torno da volta de Jesus. Aí está errado. Mas desde que eu sou presbiteriano, isso tem 14 anos, eu consigo contar nos dedos, tirando os que eu preguei, quantos sermões sobre a volta de Jesus eu ouvi. E mais, eu consigo contar nos dedos quantos presbiterianos vivem na ardente expectativa da volta de Jesus. Porque muitos estão vivendo como uma vida que tem um fim em si mesmo, que vai acabar aqui, quando eu morrer eu vou para o céu e acabou. Enquanto Jesus pode simplesmente voltar. Ainda tem talvez alguma profecia ou outra para se cumprir. Eu tenho minhas dúvidas escatológicas, eu não vou colocar isso na mesa aqui não, mas que ele vai voltar, ele vai voltar. Isso é ponto, isso é fato. E a igreja, ela sempre viveu ansiosamente esperando o fim da história. Não existe uma igreja que seja uma igreja realmente viva e vibrante se ela não espera o dia final. Sempre foi a essência da igreja aguardar ansiosamente a volta do nosso Senhor, porque é a única forma de botar fim ao pecado que existe no mundo. Então comecem a esboçar a ideia na cabeça. Estamos falando de uma história que caminha para frente e que chega num ponto final. Tudo que está acontecendo está só caminhando para o dia final em que Cristo Jesus vai voltar. Isso precisa estar moldando a sua vida. Porque isso faz parte da boa notícia do Evangelho. A boa notícia é, o mundo é do jeito que está, mas não vai ser sempre assim. Uma hora vai acabar. E você tem que estar preparado para quando acabar, né? Então vamos lá. Nós começamos a primeira parte da nossa reflexão aqui hoje sobre a criação. Criação, que é a primeira parte da nossa história. Na criação, quando nós vemos Gênesis 1, 2 e 3, especialmente Gênesis 1 e 2, na verdade, nós vemos o seguinte: Deus cria o mundo inteiro, e aqui pouco me importa se você acredita em uma terra velha, numa terra jovem. O evolucionismo eu acho meio forçação de barra, mas tudo bem. Desde que você acredite que Deus criou, hoje eu estou satisfeito. Depois disso eu deixo com o pastor Roninho para se resolver com vocês. Mas Deus criou, e quando Ele cria, Ele estabelece as regras do jogo que dão sentido à vida. Os crentes que pulam a parte da criação e não conseguem compreender a mensagem de Gênesis 1 e 2, são crentes que não sabem como que deve ser vivida a vida de Deus, como que Deus quer que você viva, como é o ser humano que Deus quer. Isso é o que está sendo estabelecido na criação. Porque a criação é uma criação chamada de perfeita, harmônica, sem pecado, ou seja, a verdadeira vida desfrutada é aquela. O que nós vivemos hoje é uma distorção dessa vida. E aí muitas vezes você não se percebe daquilo que Deus revelou. Por isso que o título aqui é o conteúdo da revelação especial pré-redentora. O título é mais bonito do que realmente ele quer dizer alguma coisa, é só para eu parecer inteligente. Porque o que está escrito aqui é o seguinte: o conteúdo do quê? Da revelação. Vamos lá. Você saberia alguma coisa sobre Deus se Deus não se revelasse para você? Não, absolutamente nada. Inclusive, uma pausa aqui.
Uma das críticas do Edson Toshio ao cristianismo ou à religiosidade, ele fala o seguinte: por que que Deus está em silêncio? Fala assim, mas você tem algum problema então? Tem que ter, você tem que ter algum distúrbio mental para falar que Deus está em silêncio, porque eu tenho uma Bíblia imensa, Deus falando e se revelando. Mas Deus não mostra quem Ele é. O que é isso, meu filho? Como que Deus não mostra quem que Ele é? Você nunca leu, não? Porque você dizer que Deus está em silêncio é de uma desonestidade intelectual, de um mau caratismo sem tamanho. Porque Deus não está em silêncio. Ele simplesmente se revelou ao longo de milênios para o seu povo. Então é impossível você dizer que não existe uma revelação de Deus. Porque Deus está escondido. Não está, não, filho. Desculpa. Você pode, então, não querer acreditar na Bíblia, mas dizer que o Deus que nós conhecemos é um Deus escondido, isso é um absurdo. Talvez esteja escondido para você, porque você nunca leu a Bíblia, né? Aí também não posso fazer nada por você. Eu não consigo ter acesso a esse Deus. Mas lê a Bíblia. É mais fácil, né? Mas muitos crentes vivem com essa percepção de um Deus oculto, de um Deus escondido. Mas como é que eu vou saber quem é esse Deus, o que Ele quer? Mas existe uma revelação. E o título ainda diz, uma revelação especial. Alguém sabe a diferença entre revelação especial e uma revelação natural? Alguém já ouviu essa expressão? Porque a revelação por meio da natureza. E a revelação especial? Por meio da fala. Porque, veja bem, revelação natural significa você olhar para a criação, para a natureza, e isso já é suficiente para você falar, existe um Deus. De fato, eu acho que a pessoa tem que estar num nível de transtorno e de revolta com Deus muito grande para olhar para uma árvore e falar assim, não, isso aqui surgiu do nada. Ou para olhar para você mesmo, um ser humano extremamente complexo. Você com seus sentimentos, medos, sonhos, falhas, temores, tudo que você tem mostra que, como assim, você é só um jogo de química e neuroquímica? Isso é muito esquisito, não é? Você já parou para pensar que um ateu, na cabeça dele, o amor é simplesmente um jogo químico, porque não existe alma? Ou seja, o ateu ele tem que olhar para a esposa dele e falar o seguinte, alguma química acontece no meu cérebro que me faz te amar. Não é um amor puro e verdadeiro e profundo. É isso que o ateu tem que falar. A amizade, fala assim, olha, eu sou seu amigo, por quê? Não, porque meu cérebro libera uma certa dopamina quando eu te vejo, então eu preciso ser seu amigo. Percebem a loucura do ateísmo? Só pela teologia natural? Mas o que a teologia natural me conta acerca da mensagem do Evangelho? Nada. Ela é uma revelação de Deus limitada. Quando eu olho a teologia natural, eu posso aprender a existência de um Deus, eu posso aprender que esse Deus é bem grandioso, porque o mundo é uma coisa assim, eu nunca conseguiria fazer algo parecido com isso. Esse Deus é extremamente sábio, porque a harmonia com que acontecem as coisas no mundo, vocês já viram qual é o grau de complexidade para ter vida na Terra? Não é à toa que não tem vida em outro lugar. Você conseguiria colocar tudo isso tão harmonicamente? Eu não. Desculpa, para mim é impossível. Então a gente percebe uma sabedoria de Deus. Mas acaba por aí. Deus precisa então se revelar. E essa revelação é quando ele para e fala o seguinte, agora eu vou falar. O conteúdo dessa fala de Deus, antes da necessidade de uma redenção. Ou seja, em Gênesis 1 e 2. Quando o mundo ainda era perfeito, criado e sem pecado, Deus falou. E o que Ele falou são as regras do jogo da vida. E é a primeira parte para você compreender o Evangelho. Primeira parte para você entender o sentido da sua vida e como você tem que ser. Olha lá. Deus estabelece uma relação pactual, um contrato. Qual é o contrato de Deus com o ser humano? A obediência gera vida. E a desobediência gera morte. Excelente. Esse é o contrato. Esse é o pacto. Se vocês obedecerem aquilo que eu estou mandando, fizerem do jeito que tem que ser, vocês vão obter uma vida plena.
E se você desobedecer, você vai experimentar a morte. Você acha que isso caiu hoje? Não. Se você entender o que eu estou falando aqui e conseguir aplicar isso na sua vida, não vai conseguir perfeitamente por causa do pecado, isso é óbvio, e por isso você precisa de Cristo. Mas quanto mais disso aqui você conseguir viver, mais você vai experimentar aquilo que é a verdadeira vida. E quanto menos você vai viver, mais você vai ser um vegetal ambulante que vive e que trabalha por aí. O que esse pacto inclui? 3 mandatos. Um mandato chamado de espiritual, um mandato chamado de cultural e um mandato chamado de social. Pergunta, quem já ouviu falar sobre isso? Levanta a mão. Ali? Ah, que bom, né, Rony? Você já... Não vem na terça? Pois é. Mas sabe o que eu acho sobre vir na terça-feira, Rony? Os nossos crentes têm coisas muito importantes para fazer. Sabe qual é a desculpa que você tem que dar na terça-feira? Você tem que virar para Deus e falar o seguinte: Senhor, eu não posso ir hoje, porque eu realmente não quero ir. Se você conseguir falar isso com Deus, você pode faltar na terça. Se não, você deveria repensar aquilo que você vive de igreja. Nosso povo não tem tempo para orar e para estudar a palavra. Eu acho isso ridículo. É ridículo a gente ter 5 pessoas numa escola dominical, não, mas num culto de terça ou numa reunião de oração. Nós presbiterianos, muitas vezes, corta essa parte da transmissão, filho. Muitas vezes, nós somos espiritualmente ridículos. Porque não consegue separar meia hora da semana para dar um pulo com os irmãos e orar. E estudar a palavra de Deus. Como é que pode, né? A igreja, às vezes, com 300 membros, e tem 6 na reunião de oração e no estudo bíblico. Você fala assim, não, isso é um absurdo. Eu duvido que os outros 294 membros estão estudando ou trabalhando à noite. Alguns, talvez, presos no trânsito. Já morei aqui, eu sei como é que é. Mas, no mais, a maioria de vocês está só dormindo em casa. Então, prestem atenção aqui. Mandato espiritual, mandato cultural e mandato social. O mandato cultural, ele aparece na forma do trabalho humano. O mandato social é o nosso relacionamento uns com os outros. O ápice disso é o casamento, a forma que aparece no casamento. E o mandato espiritual por meio do sábado. Eu quero falar com cada um desses mandatos agora. Bom, eu vou começar pelo mandato espiritual. Diz assim, ó, Palmer Robertson, no livro Cristo dos Pactos, um livro que eu recomendo absolutamente que vocês leiam, diz assim: o caráter criacional da bênção sabática deve ser lembrado. Desde o início, Deus conferiu uma bênção distintiva no sábado. Muito bem. O que aconteceu no 7º dia da criação? Deus descansou. O que isso significa? Não é uma pergunta retórica. Não. Deus não cansa. Você acha que Deus sentou na cadeira e falou assim, meu Deus. Não, meu eu, no caso. Né? Ele não poderia falar meu Deus. Imagina, ele sentou e falou assim, meu eu. Ufa. Foi isso? Deus não cansa. Será que ele deu um exemplo, então, de que nós deveríamos descansar? Não, Deus não dá exemplo. Não é assim, não. O que é o descanso de Deus? Excelente. Deleite na sua criação. Deleite na sua criação. Deus foi aproveitar ao máximo o mundo que Ele criou. E Ele instituiu esse dia como um dia de pausa para contemplação e relação. Pode falar, meu irmão. Sim. Contemplação, relacionamento, deleite, aproveitamento de tudo que foi criado. Esse é o descanso de Deus. E esse deveria ser o nosso descanso. O que acontece no Novo Testamento com o sábado? Ele continua? Continua ou não continua? Oi? Sim, de fato Jesus é o próprio sábado, mas existe uma mudança substancial no Novo Testamento em relação ao dia, porque hoje não é sábado, hoje é domingo. O que aconteceu no domingo? A ressurreição de Jesus. Por que acontece essa troca do sábado para o domingo? A instituição do sábado é uma instituição criacional, todo mundo concorda? Foi da criação. E aí os adventistas gostam de dizer para nós o seguinte: é uma instituição da criação, é irrevogável. Mas o que acontece de fato na ressurreição? O apóstolo Paulo tem uma teologia extremamente profunda e que muitas vezes nós passamos batido. Acontece na ressurreição uma nova
criação. Uma nova criação. A ressurreição inaugura um novo mundo, em que os crentes agora habitam na velha criação, que você está sentado aqui agora, mas nós também habitamos num novo mundo de Deus espiritual, que está em expansão toda vez que o evangelho e o reino se expande. Esse novo mundo espiritual foi inaugurado por Jesus no dia da ressurreição. Uma nova criação começou. Por isso que o apóstolo Paulo fala que em Cristo vocês são nova criação, não é nova criatura, é nova criação, na verdade, ali. E o apóstolo Paulo usa essa expressão nova criação diversas vezes. Por que que o Edson, o ateu, não consegue compreender o que acontece aqui? Porque ele só conhece a velha criação. Por que que nós compreendemos bem o culto aqui e a presença de Deus é real para nós? Porque nós vivemos numa nova criação. Nós não vivemos apenas no mundo físico. Nós vivemos no mundo físico e no mundo espiritual, inaugurado por Jesus. Não é à toa que o apóstolo Paulo ensina que dentro de você tem um velho homem e um novo homem criado segundo Deus. Isso é o poder da ressurreição. Criar um novo mundo espiritual que coexiste com o mundo físico. Só que nesse mundo espiritual de Deus, da nova criação, as coisas já são promessas cumpridas. Então, na velha criação, por que as pessoas descansavam no sábado? Porque eles olhavam para frente, eles trabalhavam e descansavam. Eles aguardavam o descanso futuro de Deus inaugurado, que seria inaugurado com a vinda do Messias. Nós descansamos no Messias e depois nós trabalhamos. Porque para nós o descanso já é realizado. Ele já é aqui e agora. Por isso a igreja substituiu com muita tranquilidade o sábado pelo domingo. Isso acontece lá no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo com o povo de Éfeso para no domingo e ele parte o pão. Ele estava celebrando a Santa Ceia. E ele prega logo em seguida no domingo e não no sábado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala, olha, no primeiro dia da semana, que ainda é o domingo, sempre foi, vocês façam as coletas de vocês. Por quê? Porque o culto acontecia no domingo. A igreja entendeu que uma nova criação começou quando Jesus ressuscitou. Um tal novo céu e nova terra, já ouviu falar sobre isso? Pois você já vive o novo céu e a nova terra. Não física e real, porque essa vai ser quando Jesus voltar. Mas você já vive a eternidade de Deus. Você já vive no novo mundo de Deus. Você já vive no novo céu e na nova terra de Deus. O mundo que você vive não é o mesmo mundo que o ateu vive, que o descrente vive. Você já entrou no descanso de Deus. Só que os mandamentos relacionados ao sábado, eles não caíram e, inclusive, eles são ratificados no domingo na igreja. E é isso que os crentes têm se esquecido. O que incluía o mandamento do sábado? Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. É a primeira coisa. Foi instituído para que o homem se relacionasse com Deus. Um crente consumista, ele não se relaciona com Deus. Eu não conheço vocês, o que me dá liberdade absurda de falar o que eu quiser. Então eu não sei quem aqui vem na igreja, senta, assiste o culto e vai embora. Mas se você faz isso, esquece, você não sabe do que eu estou falando. Você não sabe o que é a nova criação que eu estou falando. Se você não vive uma vida de oração real durante a sua semana, oração profunda com Deus. Ontem eu falei com os homens que se somar os momentos de oração dos crentes hoje, todos os dias, durante 6 dias, não chega a dar 1 hora, porque não ora 10 minutos por dia, para dar 60 minutos no final. E a gente não percebe o quanto que isso é medíocre e ridículo, não é? Você vive na nova criação de Deus e não tem tempo para relacionar-se com Deus, você está vivendo o quê? Nada, né? Não está vivendo nada. O crente consumista é a pior espécie de crente que existe. Vem, consome a igreja e vai embora. Consome umas músicas bonitas, ouve o que quer ouvir. Ah, glória a Deus, vai embora, acabou. Você não sabe o que é a nova criação. Você não está vivendo o mandato espiritual. E depois reclama que a vida não tem sentido. Depois acorda e fala assim, a vida não tem sentido. Lógico, porque foi estabelecido na criação que o relacionamento com Deus é um pilar da vida. E quem nega esse pilar, quem não vive esse pilar ativamente, numa busca por Deus, não tem sentido na vida. Simples assim.
Mas não só isso. O domingo foi um dia instituído por Deus, assim como era o sábado, para ser um dia diferente dos outros. Nós somos reformados, e a teologia reformada entende que o domingo é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Só que para a maioria dos crentes presbiterianos, virou o seu dia. Você diz assim, eu não tenho tempo para orar durante a semana, mas deveria ter no domingo. Não tem porque você quer encher o seu domingo de coisa. Vem aqui, aí depois vai almoçar na mãe, aí fica na casa da mãe até 3 horas da tarde, chega e tem que tirar uma sonequinha e vir para o culto. A culpa é sua que você não tem tempo. A culpa não é de Deus. Ele te deu 24 horas de um dia inteiro. A culpa é sua. Quem está negligenciando o domingo é você, não é Deus. Ele está aqui, disponível. Falando assim, se você quiser, eu estou aqui. Quem é que não está querendo? Você. Lá na minha igreja, eu tenho 2 diáconos que eles têm uma loja no bairro. E a igreja ficou num bairro bem pobre. Então tem algumas lojas grandes e eles têm lojas pequenas, ferragistas. Aí eles falaram para mim assim, mas domingo é o dia que eu mais vendo, pastor. Eu falei assim, meu irmão, você tem que fazer uma escolha. Ou você confia em Deus ou você não confia em Deus. Um deles fechou a loja, o outro não. Pergunta para o diácono que fechou a loja, o que faltou dentro da casa dele até agora? Já tem 6 meses de loja fechada. Fala, meu presbítero, o que faltou na loja? Nada. Sabe quanto que caiu o rendimento da loja dele por fechar no domingo? Nada. Porque a obediência é muito melhor do que viver na desobediência. A graça é melhor do que a vida. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. A obediência é o que Deus quer para dar a vida. Um fechou a loja no domingo, o outro ainda não fechou. Não teve coragem, não teve passo de fé. Às vezes você está sem passos de fé para viver aquilo que Deus quer que você viva. Inclusive em relação ao dia do Senhor, em relação ao domingo. Crente que está estudando para concurso, que fala, eu não posso parar no domingo. Aqui não pode, meu querido. Aqui não pode, lógico que pode. Crente que abre a sua loja no domingo. É o dia do Senhor, meu irmão. Não é o seu dia. Depois, não adianta reclamar que a vida perdeu sentido. É óbvio que ela perdeu sentido. Você distorceu ele. Esse é o primeiro pilar, o primeiro fundamento para a vida com Deus. Pilar da espiritualidade. E isso passa por entender a nova criação de Deus, saber que você vive num mundo espiritual, você pode acessar o trono da graça por meio da oração, da palavra, do jejum. E o domingo, que é algo extremamente especial. Não negligencie o dia do Senhor. A partir disso, nós temos um segundo mandato da criação, que é o mandato relacional, o mandato social. Aconteceu aqui em relação ao casamento, quando foi dito que por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Mas a grande questão que parte aqui é quando Deus diz as seguintes palavras: não é bom que o homem esteja só. Aqui parte o mandato social. Ô Rony, você teve aula com o Paulo Fontes? O reverendo Paulo Fontes, certa vez na sala de aula, fez uma pergunta que me marcou e eu sempre repito essa pergunta. Quem é a única pessoa que você não vê nessa sala? Você mesmo. Você é a única pessoa que você só consegue se ver com um espelho. Por que isso? Porque você foi feito para o outro. Entenda o que eu vou dizer agora. O ser humano é um ser relacional. E muitas vezes você se esconder dessa relação para viver uma vida solitária só vai te trazer agonia e tristeza. Não é à toa que Deus funda uma família da fé, uma comunidade de fé. Não é à toa que Ele faz isso. É porque nós somos seres relacionais. E a alegria está quando você dá mais do que recebe. Quantas pessoas não estão sentadas aqui hoje? De novo, eu não conheço vocês, eu posso falar à vontade. Quantos de vocês não estão sentados aqui hoje querendo receber da igreja os seus dons? Ou seja, você quer alguém que te aconselhe, mas você não quer aconselhar ninguém. Você quer alguém que cante, mas você não quer cantar no culto, para que o outro irmão cante junto com você. Você quer ouvir a palavra do pastor, mas você não tem uma palavra para pregar para ninguém. Você quer a igreja limpa, mas você não quer limpar a igreja.
Você quer ser abençoado, mas você não quer abençoar ninguém. Que tipo de família da fé você está vivendo? Que tipo de vida relacional é essa que vem de uma via única? Você quer que a igreja faça as coisas para você falar que a igreja tem coisas, mas você não quer participar delas. Já viu? Gente, tem um trem que eu acho detestável. É quando a pessoa começa a falar assim, porque a minha igreja tem muita ação social. E você pergunta assim, qual dessa participa? Eu não tenho tempo. Então fica calado, todo mundo fala. Se você quer só encher a boca para falar da ação social da sua igreja que o outro faz, esquece. Terceirização da bênção, não, você não aproveita nada disso. Na minha igreja tem ministérios maravilhosos. Quais desses faz parte? Não, não posso. Fica quieto então, senhor. Fica quieto. Se você não tem tempo de participar da vida da igreja, fica quieto. Fica na sua. Para que você vai encher a boca para falar, não é verdade? Não faz nem sentido isso. Se você não tem tempo de viver a vida relacional dentro da igreja, de uma comunidade, de uma família da fé, você está negligenciando o segundo pilar básico da criação, que é a vida relacional. Se você não conhece o seu irmão profundamente, gente, a igreja aqui é uma igreja pequena, assim como a minha também é. 90 pessoas, dá para saber o nome de todo mundo. Se você não sabe o nome de todo mundo, mas que absurdo que é isso. 90 pessoas, dá para você saber o que todos, ou pelo menos a maioria, trabalham. Dá para você saber o que boa parte sofre no seu trabalho em casa. Se você quiser saber. Se você quiser procurar as pessoas aqui, isso aqui não é uma igreja de 1000 membros. Também eu nem gosto dessa ideia de igreja de 1000 membros. Para mim, a igreja é uma comunidade que você se conhece mesmo. Mas, às vezes você está sentado aí, você não sabe o que o pessoal do lado de cá trabalha. E você vem falar, não, nós somos da mesma igreja. Não é, você não está vivendo a coisa. Está negligenciando o pilar da vida de relacionamento. Pilar da vida relacional. Você precisa ser projetado para o outro. Você recebe os dons do outro e você dá os seus dons. Aquilo que Deus te chamou, você tem que também cumprir em relação ao outro. E o mandato cultural. O mandato cultural, ele se traduz por meio do trabalho. Qual que era o trabalho do homem na criação? Dar nome para os animais. O que mais? Só trabalho gostoso, né? O que mais? Cultivar a terra já ficou gostoso. Eu detesto terra. Eu e a agricultura, nós somos inimigos mortais. Eu não dou conta de mato demais. Eu sou do time do McDonald's. Eu gosto assim, a cidade tem que ter um McDonald's para mim. Mas o trabalho de Adão era cultivar a terra até produzir um McDonald's saudável. Porque a ideia era cultivar e potencializar a terra. Os teólogos reformados gostam de falar que a criação não foi o objetivo da humanidade, foi o início dela. Deus não criou o homem para habitar no jardim. Deus criou o homem para potencializar o jardim até que ele se tornasse uma grande cidade. Não é à toa que na Nova Jerusalém o que desce é um jardim? Não, é uma cidade. Porque a terra foi feita para ser potencializada por nós. Então, quando nós negligenciamos também o chamado de Deus para nos relacionarmos com a terra, isso traz infelicidade. Infelicidade. Muitas vezes nós estamos fazendo áreas pelas quais nós não fomos chamados. E vejam bem, quando eu digo chamados, não é apenas coisas materiais. Você pode ter sido chamado para vendas, pode ter sido chamado para ser pastor, pode ser chamado para ser músico, pode ser chamado para ser um poeta, coisas abstratas. Tudo isso potencializa a terra, tudo isso desenvolve o mundo que nós estamos vivendo. Mas quando você não identifica o chamado de Deus, isso traz sofrimento. Eu falo por experiência própria. Para quem não sabe, eu sou dentista. Só que eu não sou só dentista. Eu estou há 2 anos e meio no doutorado de odontologia. Enquanto eu deveria ter sido só pastor. Você tem noção quanto sofrimento trouxe para mim fazer mestrado, 2 especializações, doutorado? Por quê? Porque o tempo todo Deus me chamou para ser pastor. Só agora, 12 anos depois, eu consegui largar uma boa parte. Hoje eu só dou aula numa instituição, e só na sexta-feira. Mas eu ainda vou largar tudo, em breve. A igreja está crescendo bem, em breve vai conseguir suprir também na parte financeira. Eu posso falar o tanto que traz sofrimento você ficar fora do seu chamado. E muitas vezes você está batendo cabeça, porque você sabe que o Senhor te quer fazendo outra coisa. Se você sabe, não resista ao chamado de Deus.
Ser tu uma bênção onde você estiver. Seja uma bênção. Vai fazer o que Deus quer que você faça, meu querido. Mas seja o que você estiver fazendo, potencialize a terra. Transforme ela num centro, num quartel-general de Jesus. Tudo que você fizer tem que ser para que a glória de Deus seja cada vez mais manifesta. E a gente está vivendo mundos de distúrbios. Homens ficando em casa para a mulher sair para trabalhar. Isso é distúrbio. Nós temos que estar envolvidos com a terra e com o nosso chamado. As mulheres, se foram chamadas para cuidar do lar, cuidem do lar. Foi chamado para trabalhar fora, trabalha fora. Mas faz isso sempre para o Senhor, lembrando que isso é um chamado de Deus. Os homens, se Deus te chamou para cuidar do lar, sai dessa, é o diabo, vai trabalhar. Vai cuidar do lar trabalhando. Não é chegar em casa também não lavar a louça, não. Mas, não, o homem não foi feito. Eu estou falando porque eu conheço mais de um caso real de homens que estão em casa lavando a louça e a mulher trabalhando fora. Eu posso citar 3 casos, tranquilamente, para você, gente que eu conheço. Porque não, a dinâmica da família ficou melhor assim. Eu falei, vocês são doidos. Vocês são tudo doidos. Não esqueçam dos mandatos de Deus. Foi estabelecido, então, nessa revelação especial pré-redentora, as regras da vida. Quais são as 3 regras? Se relacione com Deus, se relacione com o outro, se relacione com a terra. Se você furar qualquer um desses 3, a vida perde sentido. Você perde plenitude de vida. Trabalho não é maldição, trabalho é uma bênção. O trabalho penoso é que é a maldição. Mas o trabalho é uma bênção. Se relacionar com o mundo é uma bênção. Se relacionar com a cultura é uma bênção. Difícil é quando a cultura vem demonizada. Mas nós estamos aqui para filtrar mesmo. E aí, nós entramos na segunda parte da nossa história. Uma vez que foi estabelecida as regras do jogo, o homem decidiu que as regras do jogo não valiam a pena. Decidiu entrar num processo de rebelião. Nós chamamos de queda. Está lá em Gênesis capítulo 3. Alguém lê para mim Gênesis 3, 1 a 5? Que horas são, filho? Ô, Roninha, até que horas que eu tenho? Tá bom. Alguém lê para mim Gênesis 3, 1 a 5? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vejam bem. Aparece então a serpente para a mulher. E ela diz: é assim que Deus disse? Plantou uma dúvida. Entendam, o processo de tentação nosso sempre começa com Satanás colocando uma dúvida. É assim que Deus disse? Você precisa mesmo fazer desse jeito? É assim que Deus disse? Você precisa ir no domingo na igreja? Você precisa da igreja? Você precisa disso, precisa daquilo? Tem certeza que Deus falou isso? E aí você fala assim, agora não tem, né? Eu até tinha, mas até Satanás falar, agora perdi a certeza. Como é que você tem certeza? Só pela palavra. Mas Satanás bota a dúvida. Se você cair na armadilha da dúvida, ele vai distorcer a palavra. Porque não comereis de toda a árvore do jardim. Foi isso que Deus disse? Não foi. Disse que não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não disse que não poderia comer de todas as árvores. Poderia comer de todas as outras. Mas olha a distorção. E o que o diabo faz? Ele planta essa dúvida e fala assim, mas não é assim que Deus disse? Que você não pode fazer tal coisa? Posso, só não posso se passar do limite de Deus. Mas o cristianismo não é uma religião de proibições. O cristianismo é uma religião de limites, não de proibições. O exemplo mais clássico, sexo no casamento e fora do casamento. Você pode no casamento e não pode fora. E aí muitas vezes o diabo fala assim, mas é assim que Deus disse que você nunca pode fazer. Não, no casamento pode.
precisa distorcer. Calma lá, filho. Mas o que ele faz é distorcer. Não é assim que Deus diz? Que você nunca pode ir lá ver o Galo jogar? Pode, só não pode no domingo. Não sei nem se o Rony concorda em ver o Galo jogar, mas... Pode. Pode ver o Galo jogar, só não pode no domingo. Claro. E aí, o diabo toca no centro do homem, no orgulho. Gênesis capítulo 3, verso 5, Satanás diz o seguinte: você vai ser igual a Deus se você desobedecer. E até hoje, qual é a artimanha de Satanás? Você vai ser igual a Deus. O que é ser igual a Deus? É mandar. É dizer o seguinte: Deus estabeleceu pilares da vida, a gente falou deles agora, e Satanás diz: faz os seus, querido. Por que você não abandona os de Deus, você se torna como Deus, e você começa a ditar as regras do que é bom e ruim? Você começa a ditar as regras do que é certo e errado. E é assim que a humanidade caminha hoje. Foi assim que o pecado entrou. Quando o homem decidiu dizer o que era certo ou errado. Inclusive, esse, para mim, é um dos maiores argumentos da existência de Deus. Se você tirar Deus, o que é certo e o que é errado? Né? Se você tem uma tribo isolada, que enterra uma criança viva porque ela nasceu com um defeito, como é que você fala que aquilo lá é errado? Eu só tenho uma forma de falar, porque Deus disse que é errado. Porque se simplesmente o homem baliza e eles acham aquilo certo, como é que eu vou falar para eles que é errado? Como é que eu vou dizer que eu tenho uma moral mais elevada ou menos elevada? Não existe isso a parte de Deus. E a parte da revelação de Deus, inclusive. Se Deus não falasse o que é certo e o que é errado, eu não saberia o que é certo e errado dessa forma tão clara. Por isso que a lei recebida por Moisés no Monte Sinai é tão importante. Vocês vão começar a estudar Êxodo agora. Leiam também o resto do Pentateuco, vocês vão entender o quanto que Deus é santo. E eu só saberia disso porque ele falou. Mas o que o diabo quer? Seja igual a Deus. Só que a lei de Deus, ela não é ruim. E ela não é para tirar a liberdade. A lei de Deus, na verdade, é para te dar liberdade. Imagina só, você está aqui andando, tem um sinal, e o sinal fica vermelho. O que é mais livre, parar no sinal ou passar dele? Parar. Porque se você passar, você é livre para morrer. Né? Porque pode vir outro carro. A liberdade consiste em você falar o seguinte: é melhor eu parar do que eu passar. Livre é quem pode escolher parar. E preso é quem fala assim: de jeito nenhum, vou passar. Livre é quem fala assim: melhor é parar. Liberdade não é fazer o que você quiser. Liberdade é você poder entender o que é certo e errado e não fazer o que é errado. E entenda o que eu estou falando agora. Porque a nossa pergunta inicial é: o que é o Evangelho? E esse é o centro para você começar a entender o que é o Evangelho. O que o pecado fez com o homem? Escravidão. O homem, quando ele decidiu ser igual a Deus, ele se tornou um escravo de si mesmo. Bonde sem freio, sem limite. Se ele dita certo e errado, ele não consegue mais parar. Por que a gente fala para as pessoas que elas são escravas do pecado? Porque elas não conseguem não pecar. Elas não conseguem resistir ao diabo e ao pecado, ao mundo e à carne. Então elas são escravas. Elas não conseguem dizer não para aquilo que destrói a vida delas. E elas não conseguem nem perceber que aquilo destrói a vida delas. Por quê? Porque o diabo plantou no coração delas que elas deveriam ser iguais a Deus. Ou seja, elas deveriam mandar. Todas as pessoas que estão aí fora e não conhecem ainda o Evangelho são escravas. Muitas vezes você está pregando o Evangelho e a sua pregação é sempre assim: aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Vai para o inferno se não aceitar Jesus? Isso é óbvio. Mas esse não é o centro da pregação do Novo Testamento. Acredita? Porque a verdadeira pregação do Novo Testamento é essa aqui, ó. Já veio aquele que daria liberdade. Qual é a boa notícia? Jesus Cristo proclamou liberdade na cruz. Essa é a boa notícia. O que é o Evangelho? Se você for traduzir o Evangelho em uma palavra, qual é a boa notícia? Liberdade. Essa é a boa notícia. Por que muitas vezes você não sabe evangelizar? Porque você não entendeu que você só precisa falar para a pessoa que ela pode ser livre. Livre do pecado.
no poder de Jesus. Olha só. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa aqui do próprio evangelho, primeira vez que o evangelho foi pregado, é que aquele poder do diabo de semear o orgulho no coração humano seria esmagado. Por isso que o centro da obra da cruz é o que é dito na palavra, e eu disse ontem, que Cristo Jesus na cruz destruiu o poder do diabo, a saber, a morte. O que de verdade e profundo espiritualmente Cristo fez na cruz? Destruiu o poder do diabo. Qual é o poder do diabo? De te fazer ser igual a Deus. Porque isso é morte. Desobediência é morte. Ser igual a Deus é morte. Por que nós podemos experimentar a vida e viver na nova criação de Deus? Porque o poder do diabo foi destruído. Quem habita em você é Cristo Jesus e não o diabo. O novo homem segundo Deus e a nova criação inaugurada por Jesus não tem o diabo, não tem a carne. Por isso que você é um ser tão esquisito, porque de um lado você vive na velha criação, em que a sua carnalidade clama por ser igual a Deus, mas ao mesmo tempo dentro de você já tem uma nova criação em que o pecado não entra. E as duas estão brigando dentro de você, a velha e a nova criação. Quanto mais você buscar pela nova criação, menos da velha criação vai existir em você. Quanto mais você buscar a Deus em oração e jejum, menos da velha criação vai ter em você e mais da nova criação. Mais você vai experimentar um relacionamento com os outros, um relacionamento paterno, um relacionamento com Deus. Mais você vai experimentar da verdadeira vida. Por quê? Porque você vai ser menos você e mais Cristo. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está falando? Que a nova criação abundou dentro de mim agora. Quem vive em mim é Cristo e não a velha criação carnal mais. Qual é a mensagem do Evangelho? Cristo proclamou liberdade na cruz. Existe um poder espiritual, sobrenatural acontecendo na cruz. A mensagem da cruz não é uma mensagem assim, olha, Cristo morreu por você. Não, meu irmão. É que se você receber Cristo na sua vida, o poder da cruz vai ser ministrado no seu coração. O poder de destruir a obra do diabo da morte, de te fazer querer ser igual a Deus. Nossa mensagem é altamente espiritual e poderosa. Significa que o que a gente anuncia é muito melhor do que fazer yoga, muito melhor do que fazer meditação, muito melhor do que uma vida de ascetismo, de você simplesmente tentar negar as coisas e fugir para as montanhas ou coisa do tipo. Muito mais poderosa. É uma mensagem espiritual de libertação. A pessoa chega e fala assim, eu estou envolvido numa teia do pecado, pois seja liberto em nome de Jesus. Se Cristo entrar na sua vida, Ele vai libertar. Conhecereis a verdade vos libertará? Qual que é? Verdadeiramente sereis livres. Essa é a mensagem de Jesus. O resultado final disso é a consumação, que é a liberdade final do pecado que estaremos com o Senhor. O momento em que Cristo nos resgatará, como nós cantamos, o momento em que nós não viveremos mais em pecado, o momento em que nós estaremos de fato de verdade no novo céu e na nova terra, mas tudo isso é experimentado aqui agora pelo poder do Evangelho. Nós podemos tocar um pouquinho do céu, porque Cristo Jesus já habita em nós e nós já vivemos nesse mundo. Nós já somos livres do pecado. Então, quando você for evangelizar alguém, você identifica o que está prendendo aquela pessoa e fala, pois Cristo pode te libertar disso. E você não precisa fazer mais nada, porque o poder do Evangelho está no Evangelho, não está em você. Você acha que Cristo não sabe como é que Ele faz para libertar as pessoas? Ele sabe o que Ele faz, você pode ficar tranquilo. Você não precisa ter drama com isso não. Jesus sabe o que Ele faz. A sua missão é só anunciar que tem um Cristo que liberta. Essa é a mensagem do Evangelho. A história vai chegar no fim, na consumação. O homem está vivendo preso num pecado de querer ser igual a Deus. E Cristo na cruz proclamou liberdade. Essa é a mensagem. Pastor Rony.